Alexa, timer de 23 minutos. Ela desligou na minha cara. Alexa, timer de 23 minutos, o que eu fiz pra ti? E ainda não me respondeu. Ele falou baixinho. Alexa, volume 5. Vou nem agradecer ela hoje, porque ela foi mal criada. Achei um pouco grosseiro da parte dela. Olá, atrizes, atores, atuantes e curiosos da internet. Eu sou o Breno Rosa e esse é mais um episódio muito especial de A Torturado. Número 10, talvez? Acredito que sim. E o mais incrível é que eu me dei conta que era pra esse episódio ter saído ontem. E eu esqueci. Semaninha de Páscoa. Tinha esquecido que a gente tinha que postar episódio aqui. E hoje, um assunto que eu já tinha trago este assunto em um vídeo no TikTok que flopou. Aí eu acabei privando o vídeo, mas eu acho que é um assunto muito relevante pra gente conversar sobre. E eu já conversei um pouquinho sobre isso com vocês. Eu acho que há 2 episódios atrás, sem ser o dos 50 fatos sobre mim. O outro episódio que é por que a Olivia Rodrigo é tão famosa. Eu acho que é legal a gente conversar sobre isso, porque aqui no Brasil, no final de março, a gente teve 2 shows da Olivia. E eu tive a oportunidade de vivenciar o Lollapalooza e, tipo assim, foi notório. Eu já tive a oportunidade de viver alguns festivais e eu nunca tinha visto um headliner, né, que é tipo uma atração especial, que tenha causado tanto impacto no sentido do público. Na sexta-feira, que foi o dia que eu fui, que era o dia da Olivia, 95% das pessoas que estavam ali, elas estavam claramente ali por conta da Olivia. E por que eu digo isso? Porque era visível que as pessoas estavam ou com alguma coisa roxa, né, que é a cor da Olivia nessas primeiras 2 eras dela, ou com alguma coisa que era literalmente a Olivia Rodrigo. Uma camiseta com a cara dela, sabe, uma calça, alguma coisa assim. Você conseguia notar. E eu nunca tinha visto isso acontecer. E eu percebi que ela fez um impacto muito grande no jovem atual. E isso aconteceu por conta de algumas coisas que eu acho legal a gente frisar. E, obviamente, isso já começa pelo fato dela ser uma artista sensacional. Então, assim, a gente não tá colocando em pauta a qualidade dela de canto, de performance, enfim, de dança, inclusive até de atuação, né? Porque ela também é atriz. Nada disso está entrando em pauta. O que eu vou comentar aqui hoje, que eu tava refletindo, vai para além disso, que é uma coisa que a gente até fala em alguns lugares. Deixa eu lembrar qual que era a conexão que eu ia fazer com isso. Tipo assim, às vezes a gente tá falando sobre dicas ou falando algumas coisas sobre os atores e aí o pessoal fica, mas tem que atuar bem. Mas é que, tipo assim, quando você fala sobre esse tipo de coisa, o atuar bem, no nosso caso como atores, é meio que o básico que você tem que refletir depois de colocar esses outros, sabe? Então, tipo assim, entender o mercado que você tá, ver qual que vai ser o seu diferencial, sabe? Tipo, esse temperinho que você coloca na sua carreira, tudo isso é para além do você fazer o seu trabalho minimamente bem feito. Minimamente não, né? Bem feito e ponto. Mas enfim, eu acho que o primeiro ponto que fez com que a Olivia Rodrigo fosse esse peso tão gigante na mídia é que ela conseguiu colocar em palavras sentimentos de uma forma muito específica que ninguém conseguiu fazer até hoje. Ela também Ai, bebi água que subiu um arrotinho aqui. Ela também escreve as próprias músicas, né? Eu esqueci o nome de compositora. Ela também compõe, não que eu esteja falando mal dos outros compositores, tipo, a Taylor Swift também é uma ótima compositora, mas o ponto que eu tô querendo chegar é que, tipo assim, a Olivia, ela fez isso falando justamente sobre as pessoas na faixa etária dela. Então, ela consegue colocar em palavras ideias de quem tem ali seus 17, na época 18, 20, agora ela tem 22, eu tenho 23, então nessa nossa faixa etária de um jeito muito inteligente. E o que pra mim é até meio engraçado, porque no Lola eu vi crianças de tipo 8, 10, 12 anos, as crianças chorando, cantando, eu peguei minha carteira de motorista semana passada, você não me traiu, mas você é um traidor. Que experiência que essa criança tem pra estar se identificando com essa letra? Eu queria saber, até fiquei um pouco preocupado. Tô querendo bater um papo com esses pais sobre o que tá acontecendo na vida dessas crianças. E então, assim, eu acho que o primeiro temperinho pra fazer com que a Olivia tenha estourado foi justamente o jeito dela de escrever, principalmente sobre uma geração que não tem muito direto os seus ídolos.
Por que eu falo isso? Quando a gente pega... O Shawn Mendes aí tá pra fazer 27 anos, mas artistas, não só internacionais, como também nacionais, e a gente vê isso principalmente no lado da atuação, a nossa faixa etária aqui, essa geração, vamos colocar a geração Z, não tem muito bem os seus ídolos de forma direta. O que isso significa? Quando a gente olha um Shawn Mendes, uma Selena Gomez, uma Miley Cyrus, uma Demi Lovato, um Cauã Raymond, um Caio Castro, né, trazendo aqui mais pra esse Brasil aqui, Bruna Marquezine, a Marina Rui Barbosa, todos eles têm aí a sua faixa dos 30 anos. E quando eles eram jovens, aí por volta dos 15, as pessoas da minha idade, né, a geração Z, olhava para esses artistas e falava, meu, quando eu crescer eu quero ser assim. E não se identificar porque, pô, ele tá passando pelo que eu tô passando. E aí quando eu pego os meus primos, que na época, né, meus primos e primas que tinham a faixa etária, ainda tem, graças a Deus, desses artistas, a identificação deles já era diferente, porque era tipo, pô, saiu aqui numa revista uma fofoca da Bruna Marquezine, que ela deu o primeiro beijo dela, sei lá, perdeu a virgindade, o que seja. Eu acabei de viver isso. Deixa eu ver como foi a experiência dela. Pô, aconteceu tal coisa com a Miley se rebelou, tá fumando uma maconha. O que aconteceu? Tipo, essa questão, sabe, dos artistas, como que eles se viam diretamente porque eram jovens se descobrindo e entrando na vida adulta e passando por problemas. As pessoas da nossa faixa etária não tem muito bem quem se inspirar. Então, a gente tem muito isso de pessoas que a gente vê que a gente quer ser quando crescer. Tipo, eu vi o Zac Efron e falava, nossa, quando eu tiver meus 16 anos, que ele fazia aí o Troy, sei lá, com uns 20, interpretando um personagem de 16, na minha cabeça ele tinha 16, então eu ficava, quando eu ter 16 anos, eu quero ser assim. E aí depois eu me frustrava, porque eu não entendia que ele não tinha 20, que ele não tinha 16 quando ele tinha 16, no caso do personagem, e eu tava muito longe de ser aquilo com 16 anos. Então, existe isso. Obviamente a gente tem pessoas nessa faixa etária dos 20 anos que estão crescendo, né, como artistas, só que é muito pouco se você olha um panorama mundial. Aqui no Brasil, as grandes pessoas que nós temos aí nessa faixa etária dos 20 anos, 90% delas já vem da fama desde criança. Então é um pouco difícil de você se comparar, por mais que as pessoas estejam vivendo, né? Tipo assim, eu olho pra Larissa Manoela, que é só um ano mais velha do que eu. A Maísa e o João Guilherme, eu acho que tem a minha idade. Uma Sabrina Carpenter, que tá mais ou menos nessa faixa etária também. Eu fico, pô, por mais que eu entenda o que eles passam, o dia a dia deles é muito diferente do meu, porque Sabrina Carpenter é de outro país, mas João Guilherme, Larissa Manoela, Maísa são muito ricos hoje em dia. Então é um pouco difícil da gente se equiparar. E eu acho que a gente tá num momento, o que também é muito irônico, porque no passado, quando a gente tinha esse momento da Miley, da Selena, da Demi, que elas estavam ganhando mercado, elas não tinham tanta concorrência, porque o mercado em si, ele era muito mais nichado. Então você não tinha, tipo, você tinha, sei lá, 5, 10 cantoras na época que seja. Hoje em dia, para um criador de conteúdo ou para um ator da minha faixa etária, quantas pessoas a gente não concorre no dia a dia? Concorre pela visualização, concorre para um papel, porque é tudo mais bem distribuído, né? Você tem ali a seu elenco digital de forma de graça, você já está concorrendo com outros atores para aquele papel. Então, é meio irônico, porque elas não tinham tanta concorrência, e aí elas são super famosas, e hoje em dia, a gente, por mais que tenha muita gente, um exemplo, criando conteúdo, nós temos vários artistas independentes que têm essa faixa etária, que estão criando suas músicas, postando nas redes sociais, o próprio Tim, que é um tiktoker, que ele tem mais ou menos a minha idade, e por que ao mesmo tempo que a gente tem mais pessoas do que tem no passado, parece que as pessoas que chegam lá, não gosto de usar esse termo, mas que conseguem furar a bolha, quase é inexistente. Que foi um dos pontos pelo qual a Olivia Rodrigo também se tornou esse fenômeno. Porque eu acho que justamente hoje, por ter tanta gente fazendo, os que têm um diferencial mais específico é justamente quem fura a bolha e quem consegue melhores oportunidades. E tudo isso baseando em identificação. Porque hoje em dia, um exemplo, posso citar aqui o Programa. Vocês sabem que eu sou apaixonado pelo Programa, assisto todo dia. Toda semana, né, no caso, quando saiu o episódio novo. O diferencial deles eles são criadores de conteúdo super grandes, super conhecidos, já estão aí há vários anos,
Mas eles têm um podcast em que eles sentam no chão da casa da Sofia, ligam um celular pra gravar, pegam outro celular pra fazer de microfone e eles conversam sobre o dia a dia deles como 3 amigos. E você se sente identificado, você se sente como se estivesse numa conversa com eles. E isso é muito legal. E a gente pode ver que cada episódio que eles postam de 45 minutos, 1 hora, tem 1 milhão de visualizações praticamente. Que para um marco de views de podcast é muito difícil de chegar. Então, a gente tá nesse momento em que a gente tem muita gente fazendo muita coisa para essa faixa etária dos 20 anos, mas ao mesmo tempo a gente não tem pessoas que conseguem furar a bolha. Então, eu acho que esse foi um diferencial também da Olivia de ter especificado o conteúdo dela, vamos colocar assim, para esse público. Porque ela poderia falar só sobre o amor, mas ela faz questão de falar sobre o amor, sobre como ela se sente, tendo aí seus 20 anos agora. Então, eu acho que esse é outro detalhe muito legal da gente refletir sobre a carreira da Sofia, da Olivia Rodrigo. Um terceiro ponto que eu acho que é importante, e eu não entendo muito porque que existe isso, é que as pessoas, a Olivia, né, ela é uma protagonista Disney. Ela não só protagonista Disney, como de 2 projetos, porque ela fez Birdvark, que é uma série que pouquíssima gente conhece, e é muito legal. É uma série que eu, ali naquela época de 2017, era uma das poucas que eu gostava de consumir no Disney Channel, além de Soul Luna. E High School Musical, The Musical, The Series, né, que querendo ou não, pelo menos ali quando eles estavam vendendo o projeto pro público, que era a primeira temporada, ela era a nova Gabriela. E eu sinto que existe meio que uma áurea meio misteriosa. As pessoas sentem muito essa questão de querer estar perto dos protagonistas Disney. E eu digo principalmente Disney Channel. Eu nem falo, tipo assim, o exemplo, a Rachel Zegler agora foi a Branca de Neve. Não sinto que quando a gente vai pros grandes projetos Disney Studios, é tão isso. Eu sinto que essa áurea é muito pelas pessoas que englobaram o antigo Disney Channel, que no Disney Plus, como a Disney ainda tá tentando se posicionar nesse mercado, eu também não sinto que já tenha isso também, mas tipo assim, é que Olivia Rodrigo já pegou High School Musical, The Musical, The Series, que eu acho que era nesse momento de migração, então ainda tem esse gostinho. Todo mundo é muito curioso pra saber como que funciona a cabeça das Disney Stars, desde o começo ali, né, da Raven, da Lizzie Maguire, qual que era o nome dela? Não sei, não assisti, mas Miley, Selena, Demi, até esses de hoje em dia, tipo, é uma curiosidade que vem junto. Eu entendo que a Disney, ela seja uma empresa, deixa eu abaixar só um pouquinho o celular, que acho que vai ficar melhor. Eu posso dizer que ela é uma incubadora de artistas, né? Porque a partir do momento que, principalmente quando você vai fazer esses projetos musicais, você entra pra falar, né, pra vivenciar isso, você se transforma como artistas. Como artista, eu não sei o que eles têm. Eu acho que é esse cuidado deles quererem que isso aconteça, porque eles preparam muito. Se você vai cantar, dançar e atuar, a gente vai te preparar pra você cantar, dançar e atuar. Não é à toa que a Maíra, né, veio aqui no episódio 5 do Pod e contou como que era esse processo dela antes de Que Talento, que foi uma série brasileira musical. Que ela saía da escola, ficava não sei quantas horas em aula de canto, depois não sei quantas horas em aula de dança, depois não sei quantas horas em preparação pra atuar. Então, tipo assim, a Disney faz isso. E eu acho que, por mais que eles estejam lidando com pessoas, e a gente vê que às vezes, né, essas pessoas tendem a dar uma surtada, eu sinto que como empresa lidando com artistas, eles fazem uns milagres, assim. E aí eu não sei se é isso que gera essa curiosidade das pessoas quererem estar perto, das pessoas quererem vivenciar e querer... Eu não consigo entender, mas a Olivia passou por isso, né? Ela também tem esse ar de curiosidade das pessoas quererem estar perto dela. E quando ela lançou Driver's License, que foi a primeira música dela da carreira solo... a música, além de ter um videoclipe muito bem produzido, uma letra que você se identifica e uma estética foda, porque a Olivia sabe trabalhar muito bem com estética, tava comentando, né, uma fofoca com outros 2 artistas que você sabe a cara. Então eu acho que isso também ajudou ela a crescer e fazer com que a primeira música já fosse hypada, aí consequentemente já hypou All I Want, porque as pessoas ficaram curiosas pra saber mais sobre quem era a Olivia. Começaram a ver High School Musical, viram que All I Want é uma música que ela escreveu pra série.
Aí, pô, ela vai lançar o CD. Nossa, mordi a boca. Ela vai lançar o CD, ai, já tem data, já tem prévia das músicas, deixa eu ouvir. Pô, lançou o CD, deixa eu ouvir. Todas as músicas foram muito bem trabalhadas nessa estética, nesse conceito de falar com essa faixa etária. Todo mundo se identificando cada vez mais. E aí a gente vem ainda, pra finalizar, a cereja do bolo, que é uma coisa que eu queria entender como que isso aconteceu com ela, porque não foi um fator ela fazer isso, de certa forma. Foi um fator meio social, assim. Hoje em dia, a gente tem exemplos como Kit Connor, como aquele divo do Sociedade da Neve, que ele é espanhol, esqueci o nome dele. Entre a própria Sabrina Carpenter, eu acho que entra nisso também, que são pessoas que cresceram muito, porque já faziam um bom trabalho, obviamente, então chama a atenção do público por você fazer um bom trabalho, mas que por conta dos edits do TikTok, né, esses edits que viralizam, leva a pessoa para um outro patamar. Tanto que eu lembro que o cara da Sociedade da Neve tinha um edit específico que eu acho que ele bateu 3 milhões de likes. 3 milhões de likes. Imagina quantas visualizações esse vídeo não teve. E tipo assim, levou o cara para um outro patamar que na semana seguinte ele já tava sendo convidado pro desfile da Lowell, que é uma marca de... uma grife, né, super famosa e super linda, que inclusive eu sou apaixonado por ver, né, que a questão do poder aquisitivo para ter alguma coisa da Lowell, a gente vai ter no futuro, se Deus quiser. Então, assim, as pessoas hoje em dia, você ter um edit seu que viralize no TikTok pode ajudar muito a sua carreira. Mas a Olivia não passou por isso, porque na época que ela chegou aí com o Driver's License, né, com o Sour em si, que é o primeiro CD, essa questão do edit ainda não estava muito bem colocado. Ela conseguiu... Obviamente as músicas viralizaram no TikTok, mas meio que vocês conseguem entender que é diferente? Que tipo assim, o fator que fez ela crescer foi ela. Eu acho isso muito doido. Mas e eu acho que é um tempero assim muito específico e foi muito importante e interessante para a história dela mesma como artista. E eu fiquei muito impactado, porque... ela ainda conseguiu fazer tudo isso em um mercado que é muito incerto. A gente não sabe o dia de amanhã. Tipo assim, hoje em dia os criadores de conteúdo, eles ganham muito dinheiro. Tem criadores de conteúdo que até preferem continuar trabalhando com as redes sociais do que ir para um streaming, do que ir para alguma outra rede social mais concreta. Ou tipo assim, porque o Facebook, sei lá, vai patrocinar a sua história, vai patrocinar os seus vídeos se você quiser, mas você tem que dar liberdade criativa para a marca. O TikToker, o YouTuber, o que for o influenciador, o criador de conteúdo não quer, porque ele tá lucrando mais fazendo do jeito dele. Já até contei aqui pra vocês um exemplo do curso O Novo Ator, né, da Mica de Fogo e da Gabi de Greco, que elas citam dentro desse curso que tem uma YouTuber, que eu acho que ela é belga, acho que ela é da Bélgica, talvez, que ela começou a criar uma série mesmo, se não me engano, atuada no canal dela do YouTube. A Netflix chegou e falou assim, Diva, vem trabalhar com a gente. E ela falou, meus lindos, eu vou ganhar mais dinheiro continuando postando no YouTube e as pessoas assistindo do jeito que eu quero fazer, sem nenhuma marca por trás, do que eu fechar contrato com vocês. Eu não vou ter tanta liberdade criativa e não vou ganhar tanto dinheiro. Então, um beijão a todos, fiquem aí, não vou aceitar a proposta. Mas por que eu falei disso? Deixa eu tentar lembrar. Pelo mercado ser incerto nesse momento, né? É muito louco, porque quando a gente pega 10 anos atrás, 10 anos era 2016? Vamos colocar uns 15 anos atrás, eu acho que fica melhor. Pô, como que você vai ser um ator grande, um ator reconhecido pelo seu trabalho? Eu preciso ter um contrato com a Globo. Aí passa um tempinho, pô, como que eu vou ser um youtuber grande? Postando um vídeo de vlog, eu acho que eles chamam, porque não é daily vlog. Vlog é tipo o que a Kéfera fazia, ficar conversando com a câmera, ou o Christian Figueiredo, ou o Cossielo, e ter um diferencial no meio. Como eu vou ser um grande cantor? Eu entro em contato com alguma gravadora, mando ali meu CDzinho, meu pendrive, se eles gostarem a gente fecha um contrato. Era praticamente isso, todo o mercado ele era muito bem estipulado. Eu sei falar mais da atuação, dos outros realmente eu desconheço um pouco mais, tipo, né, de cantores. Hoje em dia, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se as marcas vão querer continuar investindo. Ai, tá foda, eu bebo água, me dá um negocinho que sobe, vocês vão me perdoar.
Hoje em dia, tipo assim, os criadores de conteúdo, as marcas estão investindo neles hoje. Pode ser que amanhã o algoritmo mude de todas as redes sociais, não funciona mais. Aí como que esses criadores de conteúdo vão continuar ganhando a vida? Hoje você não sabe muito bem como que você vai conseguir ser um ator e ter uma carreira foda, ou você vai conseguir estourar, como, citando esses exemplos, né, quando eu tava falando principalmente da Olivia, tipo Miley, Selena. Antes pô, vou pra Disney, na Disney vou conseguir um bagulho incrível, porque são mercados específicos que tem. Se não for a Disney, eu vou pra Nick, ou eu vou pro SBT, um exemplo, tá? Falando do mercado de forma geral, não pensando numa questão de país. Você tinha que entrar em uma emissora. Acho que eu consigo colocar assim. Eu entro numa emissora, a porcentagem de eu conseguir ter uma carreira linear pelo menos por uns anos, é isso. Não tinha segredo. Hoje em dia a gente não sabe. A gente não sabe o que é o futuro de nada. A gente entra na Globo, a gente não sabe como que vai ser. Se você vai ser cortado da novela, se a novela vai fazer sucesso. Porque antes, né, qualquer novela da Globo fazia sucesso. Já não sabe mais como que vai ser isso. Você entra no streaming e você não tem certeza. É muito incerto, ainda mais na música. O que hoje, antes, as músicas que cresciam eram aquelas músicas com pensamentos e tal. Hoje em dia se faz uma música de 1 minuto pra bombar no TikTok. Se a música bombar, você tá feito. É uma coisa muito, muito, muito... Vocês entendem? Não tem um caminho que você consegue visar 5 anos. Não tem. E ela conseguiu fazer isso. Então a menina é braba. Fiquei muito feliz de ter vivido Lollapalooza vendo... E não só isso, eu fui sexta e sábado, né? Que o evento foi sexta, sábado e domingo. Sábado tinha gente com roupa dela. Muito legal, muito legal. E ela é uma pessoa muito talentosa. Então, Olivia Rodrigo, eu estou aqui te dando os parabéns, tá? Quando você voltar pra São Paulo, vamos tomar um chopp de vinho. Eu não tomo chopp de vinho, mas eu deixo pra ti essa experiência. Comer um açaí com doce de... com leite condensado e leite em pó. E uma paçoca com bananinha e morango que acompanha. Vamos, você fecha comigo, minha linda? Então tá bom. E eu espero que você que está assistindo esse episódio tenha gostado, tenha refletido comigo, e que a gente tenha um mercado cada vez mais cheio de novas pessoas pra gente aí na faixa etária dos 20 anos se identificar que estamos precisando. Tem pessoas muito boas, né? Tipo, Clara Castanho. Pô, Clara Castanho... Aqui, isso aqui me irrita tanto que eu tô até aqui, ó. Tá difícil. Clara Castanho, linda. Te amo. Maravilhosa. Entre vários outros artistas, mas artistas que, assim, ainda não... Pô, hyparam. A gente precisa fazer com que essas pessoas com qualidade hypem. Porque quem tá hypando? Pessoas muito incríveis como o pessoal do programa, mas também pessoas que não deveriam estar hypando porque não tem nada a agregar na vida na sociedade. Fui militar, me caguei inteiro. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê semana que vem em mais um episódio muito especial do Pode Atuar.